Hoje eu queria testar algumas manobras de manipulação das chamas. Era, como seria de se esperar, uma habilidade extra para controlar as chamas. Você poderia aumentar a temperatura do seu corpo e o calor do ambiente na palma da sua mão, e então focá-lo na ponta do seu dedo ou só acender uma fogueira no chão onde quisesse, sem necessidade de madeira nem gravetos. No entanto, isso era tudo. Por isso era só uma habilidade extra. Nada muito poderoso. Eu não conseguia, colocar fogo no meu dedo ou atirar fogo das palmas das minhas mãos. Eu pensei que eu talvez pudesse usar isso para liberar calor da ponta dos meus dedos como uma espingarda de laser, mas fiquei bem decepcionado quando não consegui fazer isso. E com certeza eu não conseguiria desencadear explosões como a Shizu fazia. Ela provavelmente estava fundindo isso com sua própria magia para conseguir. Peraí. Fundindo com magia? De repente, a transformação das chamas em que eu havia trabalhado ontem me veio à mente. Lá atrás eu mudei a minha forma para um corpo de adulto e infundi o meu próprio corpo com essa habilidade. Mas, como se eu tivesse pensado nisso do nada, eu percebi que eu poderia tentar usar a transformação das chamas nas minhas reservas internas de magia. Para seres espirituais, a transformação das chamas transformava o seu corpo em ondas de energia, mas eu imaginei que não havia uma regra ditando que eu tinha que usá-la dessa maneira. Por exemplo, e se eu liberasse um pouco de magia e então colocasse a transformação das chamas nela? E se eu pudesse controlar os resultados com manipulação das chamas? Resposta. É possível sim combinar o aspecto de mímica da sua habilidade única Predador com a transformação das chamas, a habilidade extra Manipulação das chamas e a habilidade única Metamorfo. Deseja executar isso? Sim ou não? Ahá, então era como eu pensei. Isso vai ser um sim, então. Foi muito surpreendente descobrir essa peculiaridade inesperada da habilidade de Metamorfo antes mesmo de eu ter a chance de examiná-la completamente. Eu me senti como se tivesse sido introduzido a uma nova torção. Um pouco culpado, mas ao mesmo tempo eu estava começando a entender a extensão desse novo mundo. Relatório. A transformação das chamas e as habilidades extras, manipulação das chamas e manipulação de água desaparecerão após a combinação. No lugar, você ganhará a habilidade chamas negras e a habilidade extra manipulação de partículas. A resistência à variação termal também irá evoluir para a anulação de variação termal, e isso eliminará a habilidade extra anulação de calor. Eu só dei a ordem e o grande sábio fez o resto. Os resultados me permitiram adquirir uma nova habilidade com muito mais facilidade do que eu poderia imaginar. Perder a manipulação de água foi um desgosto, mas eu imaginei que era porque eu podia fazer a mesma coisa com a manipulação de partículas se a usasse bem o suficiente. Bem, hora de tentar experimentá-las então. Chamas negras era uma habilidade que me permitia liberar chamas do meu corpo quando eu focava na minha força mágica interna. Eu criava um campo de magia, o transformava em chamas e então o jogava fora, criando fogo do nada. Eu também podia ajustar a temperatura baseado em quanta magia eu usava. Se eu quisesse agarrar a cabeça de alguém e imediatamente colocá-la em chamas, isso seria possível. Se eu quisesse focar as chamas na minha palma e dispará-las, também não tinha problema nenhum. Basicamente, eu descreveria isso como reunir um monte de magículas em um único lugar e então incendiá-las e soltá-las, parecido com o modo que as minhas lâminas de água funcionavam. Eu atirei isso em uma pedra próxima que imediatamente explodiu em chamas e, a julgar por como a superfície estava literalmente derretendo, devia estar em cerca de 1500 graus novamente, mais ou menos como a minha transformação das chamas. Caramba, que arma que eu encontrei! Eu provavelmente poderia esquentar isso ainda mais, dependendo de quanta magia eu colocasse, e se eu usasse em uma escala maior, talvez eu pudesse desencadear uma explosão ainda maior. Melhor continuar praticando. Nunca se sabe quando eu posso precisar, não é mesmo? Agora eu podia usar essas chamas da maneira que eu quisesse sem pensar muito a respeito, e suponho que eu tenha que agradecer a manipulação de partículas por isso. Controlar as magículas ao meu redor me permitia controlar os trajetos de outras moléculas no ar, criando calor a partir do atrito resultante. Desde que eu estivesse controlando a magia para mover essas partículas, eu poderia aumentar a temperatura simplesmente usando um pouco mais de força. Eu a ganhei com muita facilidade, mas a manipulação de partículas foi uma ferramenta assustadoramente útil para adicionar ao meu arsenal. O grande sábio tentou me explicar a habilidade ao longo de vários minutos, usando todo tipo de lógica pouco familiar, mas eu o interrompi. Essa habilidade era indecifrável para mim, uma total perda de tempo. Eu imaginei que o grande sábio poderia
poderia lidar com os detalhes para mim de qualquer modo. O mais interessante era que agora eu poderia aparentemente controlar as moléculas de ar ao meu redor. Pelo que eu entendi, a transformação das chamas negras transformava magículas em chamas para criar altas temperaturas, mas se eu podia fazer qualquer tipo de molécula se esfregar umas nas outras para obter um efeito semelhante, será que eu poderia usar isso para criar eletricidade? Sabe, e se eu ligasse o relâmpago negro junto à manipulação de partículas? Resposta: é possível combinar relâmpago negro e a habilidade extra manipulação de partículas. Deseja executar isso? Sim ou não? Olha só, parece que eu estava certo. Sim, eu pensei comigo mesmo. E com isso, a habilidade relâmpago negro agora era minha. Isso, no geral, me deu acesso a habilidades do tipo relâmpago negro sem eu precisar me transformar em um lobo da tempestade estelar. Além de ajustar a força delas até um certo ponto. Os lobos podiam usar seu par de chifres para regular a intensidade e o alcance de seus ataques, mas o relâmpago negro eliminou a necessidade disso. Eu tentei convocar um pouco de eletricidade entre meu polegar e o meu indicador, e um arco de energia branco-azulada dançou entre eles. Assim como um relâmpago negro, eu podia controlar o seu tamanho e sua força livremente com a quantidade de energia sobrenatural e magículas que eu usava, de um choque leve e paralisante até um trovão vaporizante. Sinceramente, essa coisa de manipulação de moléculas estava ficando no nível divino. Não era nada tão excitante por si só, mas quando combinado com outras habilidades se tornava algo incomparável. Embora, na verdade, é a minha habilidade única do sábio que estava criando tudo isso, não é? Juntamente com a minha habilidade metamorfo que a Shizu deixou pra mim. Se não fosse por essas duas, então... Ei, peraí, que tipo de habilidade é metamorfo, afinal de contas? Resposta: a habilidade única metamorfo é capaz dos seguintes efeitos. Bem, para resumir o que o sábio me disse, os efeitos da habilidade metamorfo podiam ser divididos em duas categorias: sintetizar, que transformava dois alvos diferentes em um só, e separar, que liberava as propriedades inerentes do alvo e as transformava em objetos separados. O objeto original podia desaparecer se não possuísse forma física. Essa parecia ser a peça principal para a transformação de Shizu. Humanos e formas espirituais, duas coisas muito diferentes, sintetizadas em uma única criatura. Era difícil dizer se Ifrit assumiu Shizu primeiro ou se Shizu inventou essa habilidade metamorfo para impedir Ifrit de tomar controle completamente. Não tinha como ter certeza agora, mas de qualquer maneira, estava claro que eu poderia adaptar essa habilidade para inúmeras coisas. Eu já sabia que sintetizar podia ser aplicado em habilidades, levando a todo tipo de combinação. Talvez pudesse ser combinada com magia também, talvez fundindo fogo e vento para criar furacões, ou talvez eu pudesse dar efeitos mágicos a armas e desencadear um ataque especial com apenas um pouco de força mágica. Na minha opinião, essa habilidade metamorfo se encaixou assustadoramente bem com o meu conjunto de habilidades. Como um slime, eu não era capaz de suar frio, mas isso poderia muito bem ter acontecido agora. Alguns experimentos rápidos já me deram manipulação de partículas e chamas negras, e eu agora também tinha controle total sobre ataques elétricos. Haviam muitos monstros para eu predar e adquirir novas habilidades, e eu planejava fazer isso o máximo que pudesse. E nesse caso, será que eu poderia usar a função separar para aprender habilidades dos meus inimigos? Resposta: depende da situação. No entanto, apagar ou separar habilidades gravadas na alma do alvo é impossível. Então eu não podia fazer tudo, mas funcionaria em algumas situações então? Eu precisava descobrir o que eu exatamente poderia separar do meu alvo primeiro. Mas sinceramente, sintetizar foi o meu maior ganho com a habilidade metamorfo. Eu estava planejando pegar várias habilidades de vários monstros daqui pra frente e ver que tipo de coisas eu poderia criar a partir deles já estava me deixando animado. Suponho que seja graças ao grande sábio, mas de qualquer forma, Predador e Metamorfo faziam uma dupla poderosa. Não tinha um nome muito atraente, mas com Metamorfo, Shizu me deixou um baita de um presente de despedida. Eu decidi encerrar a sessão do dia com alguns testes de anulação de variação termal. Eu suponho que variação termal engloba tanto calor quanto frio, e considerando que mesmo resistência à variação termal foi o suficiente para lidar com o fogo mega carregado de Ifrit, ter uma versão melhorada deveria lidar com a maioria dos ataques lançados no meu caminho, desde que não seja algo como me lançar ao sol com um estilingue pelo menos. Havia um churrasco
me esperando e eu queria terminar logo com isso, mas habilidades defensivas contribuíam diretamente com a minha sobrevivência. Eu tinha que descobrir o que eu possuía antes de ir. Assim como ontem, eu usei uma quantidade considerável de magículas para criar um corpo de slime com replicação. Algo sobre atacar um humano clonado e nu que parecia com uma garota me fez hesitar. Eu provavelmente poderia invocar alguma roupa ou armadura uma vez que eu estava mais versado, mas isso não tornaria isso menos de mau gosto. Slimes eram bem fofos, mas se eu quisesse ter alguma experiência real, teria que bater em alguma coisa. Eu sabia, por causa de ontem, que eu podia aplicar uma barreira para bloquear minhas próprias lâminas de água. Agora vamos tentar atacar com as chamas negras. Usando o mesmo nível de energia mágica de antes para esmagar chamas negras contra uma barreira, eu descobri que ela conseguia bloquear completamente o calor. Nada mal, afinal, se ela conseguia anular o círculo de fogo do Ifrit, então ela poderia lidar bem com qualquer coisa, eu suponho. Para não dizer nada da lança de gelo, eu era bom contra calor e frio, então. Resposta. A anulação de variação termal está ligada à barreira à distância, cancelando o efeito de ataques relacionados à temperatura. Ah, perfeito. Shichizo possuía a anulação de calor e Fritz também devia ter, já que isso os permitia lidar com ataques de alta temperatura em primeiro lugar. Me pareceu a ferramenta perfeita. Agora que eu estava combinando com a anulação de variação termal, eu também não tinha que me preocupar com frio. Removendo a ligação por um momento, eu tentei chamas negras mais uma vez. Dessa vez ela quebrou a barreira instantaneamente, mas o meu clone replicado estava perfeitamente seguro. Resistência a ataques físicos deve ter ajudado a absorver alguns dos efeitos colaterais das ondas de choque. Entre todas essas resistências e a minha barreira, eu percebi que eu podia relaxar se tratando de minhas defesas, mas é melhor eu não me esquecer de ligar todas essas coisas com a barreira novamente. Resposta. A barreira à distância está agora vinculada com as suas resistências. Deseja relançar como barreira de múltiplas camadas? Sim ou não? Como visto, eu não podia criar uma única barreira com todos esses efeitos diferentes aplicados nela, mas eu estava livre para criar múltiplas barreiras com uma resistência em cada uma, então eu escolhi sim de novo. E no momento em que eu pensei isso, senti um revestimento fino, incolor e invisível sobre mim. Era uma barreira que consistia em várias camadas, mas tão finas que a minha habilidade de percepção mágica mal conseguia identificá-las. Também não exigia muita energia mágica para manter, uma vez que fosse invocada, quase não consumia nada, longe de ser algo que eu não pudesse recuperar naturalmente. Outro grande sucesso para o dia de hoje, então. Ainda haviam muitas combinações de habilidades em potencial que eu queria fazer na minha mente, mas por agora eu já tinha feito mais do que o suficiente. Eu havia ganhado mais ataques e mais defesa, e ao sair da caverna me senti mais do que satisfeito. Percorrendo o caminho até a saída que eu tinha memorizado, eu pensei em modos de suprimir a aura mística que eu tinha a tendência a exalar. Era apenas uma leve e ocasional aura de magículas, e embora eu pudesse escondê-la se eu me focasse nisso, por alguma razão ela aparecia quando eu não estava prestando atenção. Com toda a energia que eu tinha absorvido após derrotar e consumir Ifrit, estava ficando difícil escondê-la. Eu encontrei outra centopeia gigante no caminho, mas ela simplesmente me deu um rápido olhar antes de sair correndo. O mesmo aconteceu com todos os outros residentes da caverna. Eu fico feliz de ver que eu finalmente estou ganhando algum respeito por aqui, mas na verdade provavelmente era só por causa dessa aura mesmo. A barreira de múltiplas camadas fez maravilhas para escondê-la, mas minha presença ainda vazava um pouquinho, ou para ser mais exato, a barreira de múltiplas camadas em si estava exalando um pouco de força. Ela não deixava o meu poder vazar, mas isso não ajudava muito. Se eu pudesse fazer algo permanente quanto a essa aura, eu provavelmente poderia me passar por um humano em praticamente qualquer lugar. No entanto, uma coisa de repente me veio à mente. Eu enfiei a minha mão no bolso e peguei algo. Uma máscara bonita e atraente. A máscara de resistência mágica. A única lembrança física que eu possuía de Shizo. Eu tinha absorvido as partes quebradas com o Predador e as consertado com meu corpo. Talvez essa máscara pudesse bloqueá-la? Era um item mágico, infundido com 4 efeitos. Resistência mágica, antídoto, suporte de respiração e ampliação de sentidos. Um item muito valioso, eu imaginei. Além disso, essa provavelmente era a razão pela qual Shizo podia respirar normalmente ao convocar explosões de fogo dentro de seu alcance a queima-roupa. Suporte de respiração provavelmente mantinha os seus pulmões cheios mesmo quando as chamas consumiam todo o oxigênio ao redor dela. Não que eu precisasse disso. Eu poderia sintetizar um sistema respiratório se
eu realmente quisesse, mas eu não o fiz. Talvez essa máscara pudesse convencer as pessoas de que eu estava respirando. Isso não era útil agora, mas poderia ser no futuro, dependendo do tipo de pessoa que eu encontrasse. Os outros efeitos, antídoto e ampliação de sentidos, me pareceram muito mais úteis para um aventureiro comum do que para mim. O único efeito que eu realmente precisava era resistência mágica, que podia tanto bloquear ataques mágicos inimigos lançados contra mim, quanto esperançosamente esconder a minha força mágica interna. Eu a coloquei. Ela tinha um efeito estranhamente tranquilizador e parecia servir muito bem. No momento em que eu a coloquei, a aura em torno de mim imediatamente se dissipou. Bem, vamos usar isso sempre que eu andar pelo mundo afora agora. Então isso encerrou outra questão incômoda que eu estava tendo. Muito bom, e agora eu tinha uma boa e suculenta carne grelhada me esperando. Quando eu voltei à superfície, eu estava cheio de alegria. No entanto, a primeira refeição decente que eu teria há muito tempo acabou sendo uma ilusão. No instante em que eu pisei fora da caverna, eu pude sentir que alguém estava lutando. As magículas no ar estavam agitadas, perturbando a atmosfera ambiente. A carne teria que esperar. Eu desisti e fui na direção das ondas de partículas, na outra ponta da floresta. E lá eu não encontrei nada menos do que uma batalha mortal.